Então, estamos hoje na nossa lição número 7, a família cheia de graça. Esse é o tema do nosso trimestre. Então, o tema da lição número 7 é pais curados, filhos sadios. Não tem como criarmos filhos saudáveis se não somos saudáveis. Então, a primeira lição a primeira reflexão que os pais precisam fazer quando percebem que alguma criança, algum dos seus filhos não estão lá com um comportamento dito saudável, é perguntar a si mesmo: o que nós estamos fazendo? Será que os nossos filhos estão reproduzindo aquilo que nós somos? Estou cobrando saúde quando eu estou enfermo? Então, o tema é bastante interessante. Então, vejamos, pais curados. O texto áureo está: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vejamos, instrui o menino no caminho. Já começamos a aprender, com texto áureo, que não se aponta o caminho. Há muitos pais apontando o caminho: olha, siga aquele caminho, olha, faça isso ou faça aquilo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos andar. E mais à frente nós vamos descobrir o que é isto. Bom, os objetivos da nossa lição é compreender, entender e destacar. Compreender que o lar é o primeiro ambiente educativo na vida infantil. Um lar conturbado pode gerar sérios problemas na formação da criança. Então, não é a escola que irá educar seu filho, pai. Não é a escola, mãe, que ensinará a sua filha a ser menina. É você que é a responsável por isso. É muito importante entendermos que o lar é aquele laboratório onde vamos experimentar, onde vamos observar, onde vamos incentivar e onde vamos também corrigir alguma coisa que não está lá muito boa. Então, entender que a saúde emocional e espiritual dos pais é fundamental para a educação dos filhos ocorra de maneira satisfatória. Então, saúde emocional é equilíbrio. Não é que vamos ser zens, né? Aqui não tem problemas, não. Mas o que é uma família saudável? É uma família que se relaciona de forma funcional. E o contrário, é uma família que se relaciona, que se organiza de forma disfuncional. Ou seja, ela não funciona. Então, se a primeira instância, vamos dizer assim, os primeiros componentes desse sistema, como nós já falamos em outras lições, sistema familiar, ele começa com o casal. Se esse casal vive uma relação conturbada, uma relação conflituosa, uma disputa de poder, onde o pai fala alemão e a mãe fala japonês, os filhos vão aprender o quê? Confusão. Então, cada subsistema desse sistema irá manifestar aquilo que é o sistema. Então, quando nós recebemos uma criança com qualquer tipo de problema, a não ser de ordem neurológica, por exemplo, de ordem comportamental, nós já de pronto chamamos os pais para uma terapia. E é muito comum. Eu, como psicoterapeuta, né, terapeuta de família e psicopedagoga, quando recebo uma criança encaminhada pela escola, aliás, já comentei isso em outras lições, eu pergunto ao casal: vocês vão fazer terapia? E eles respondem assim: não, a terapia é só para ele ou só para ela. Mas acontece que não existe criança com problema. Quando a criança manifesta um comportamento na escola ou na igreja, seja lá onde for, o comportamento dela vai acabar nos pais. Onde ela aprendeu a morder?
Onde foi que deixaram ela morder? Aonde foi que não ensinaram a lei do outro, onde o outro é alguém que sente dor, assim como ela. Não é a escola que vai ensinar isso, são os pais. Aliás, não é a escola que vai ensinar o seu filho, a sua filha, a não jogar lixo no chão. É muito comum. A criança, não, é quase sempre a criança reproduz na escola e nos outros ambientes aquilo que ela aprendeu no lar. Se ela vive num lar onde a mãe grita muito, ela chega gritando muito. Ou ela chega com uma inibição para falar, para se expressar. Por quê? Ela vem com essas informações do lar. Quando ela teme a autoridade, tem criança que quando você dirige a palavra, ela se treme toda. Por quê? Porque a autoridade para ela é algo seguido de violência. Violência verbal, violência física. Eu lembro uma vez atendendo uma criança no consultório e que ela desenhava e ela não conseguia concluir o desenho, ela começou a chorar e a dizer, não está perfeito, não está perfeito. E eu perguntei qual é o problema. E ela ficou parada, pensando. Ela não sabia dizer qual era o problema dela falhar. O problema é que em casa ela não podia falhar, ela tinha que ser perfeita. Um casal muito rígido, muito sistemático, estava criando naquela criança, com a melhor das intenções, um sentimento de não pertença, porque eu não consigo me inserir naquele sistema tão perfeito. Então, eu estou fora dele, eu não pertenço aqui. Outra coisa, eu estou sendo reprovada. Estou sendo reprovada onde? Em casa. E se eu estou sendo reprovada em casa, como eu serei aprovada pela professora, pela escola, que não me ama como meus pais dizem que me amam. Então, veja que nós temos grande trabalho a realizar. Destacar a necessidade de os pais assumirem suas responsabilidades na formação educacional de seus filhos. Gente, há um tempo atrás, meus filhos eram pequenos, um deles, né, já estava na 8ª série, 7ª, 8ª série, e a coordenação da escola me ligou, queria uma reunião comigo. O boletim havia sido entregue, então eu fui chamada, e eu não tenho muito tempo e foi difícil me localizar, a gente conseguiu marcar um horário e eu fui. Eu ia todos os dias à escola buscar o meu filho, mas para uma reunião foi um pouquinho mais complicado. E quando eu cheguei para a reunião, estava lá a psicóloga, a pedagoga e a diretora também, e eu achei aquilo tudo muito lindo, todo mundo me recebendo, me abraçando, e eu já estava esperando, né, o que vem por aí. Então começaram, pois é, a gente ama o fulano é um doce, o fulano é muito educado. Aliás, mãe, parabéns, seu filho é muito educado, ele é muito amoroso. E fizeram assim N elogios, e eu estou lá sentadinha esperando o motivo da reunião. E depois de muitos elogios, a coordenadora ficou com os olhos até com algumas lágrimas, falando do quanto ele era amoroso com ela, o quanto elas amavam, e etc, etc. E aí depois trouxeram o tema da reunião, que era o boletim. Sendo que as notas eram boas, todas elas acima da média, mas já tinha havido uma queda na média numa determinada disciplina, que era português. Ah, que lindo! E eu lá esperando, né? Tensa, porque mãe sempre é tensa quando se trata dos seus filhos. E eu não sou diferente, fiquei ali o tempo todo imaginando o porquê da reunião. E aí, quando ela falou, pois é, mãe, está aqui, nós notamos que o fulano teve uma queda na nota de português. Você viu isso? Eu vi sim, eu recebi o boletim. Pois é, e nós queremos saber o que está acontecendo. A família está bem? A família está bem.
Bom, porque eu falei, olha, eu também vim aqui querendo saber o que está acontecendo com o meu filho fulano, não posso falar o nome dele. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu também vim curiosa, porque como vocês disseram, parece que eu estou fazendo bem o meu trabalho. Ele é educado, ele é amoroso, ele tem muitos amigos. Vocês já me deram a resposta sobre o meu trabalho. Ele faz os trabalhinhos, ele cumpre o horário. Aliás, eu o deixo aqui na porta todos os dias às 7 horas da manhã, com o material tomado banho, alimentado. Então ele fica aqui até às 13 horas do dia aprendendo. E eu quero saber por que o meu filho não está aprendendo português. E houve assim uma surpresa na parte delas. Meu filho não está com problema de comportamento, ele não está agressivo, ele não é relaxado. Aliás, eu pago a escola em dia, então eu também quero saber o que está acontecendo com eles. Eu espero que vocês resolvam com ele aquilo que cabe a vocês. A minha parte eu estou cumprindo muito bem. Se quiserem a minha ajuda, até posso pensar em ajudar, mas, gente, ele passa aqui de 7 às 13 horas todos os dias para aprender. Outra coisa, eu tive o cuidado de analisar que a média da turma caiu. Então, eu descubro que o problema também não é só com meu filho. Olha, não mexa com uma mãe que se preocupa em cumprir o seu papel. Essa sou eu, essa é essa mãe. Então, eu me esmero, eu me esforço, eu não brinco de ser mãe. Eu levo muito a sério a questão ser mãe. Aliás, tenho uma história muito linda a esse respeito. Mas veja, a escola quer empurrar para a família aquilo que lhe cabe. A família, por sua vez, porque se sente culpada, porque não dirige, não dispensa tempo, joga para a escola. E nesse ping-pong nós temos uma criança aí no meio, perdida, sem saber o que é o quê. Outra coisa, a escola não tem que educar. Não cabe à escola ensinar o seu filho a sentar à mesa, a não jogar o papel no chão, a não morder o coleguinha. Quem tem que ensinar isso para o seu filho é você, mãe e pai, não é a escola. Se você não ensinar isso ao seu filho, ele sofrerá as consequências pela lei. Então, não é a escola que tem que fazer isso. Por isso, o nosso ensino está tão deficitário, porque a escola está tentando dar conta de coisas que não lhe cabem. E a mãe empurra para a escola aquilo que lhe cabe e alega que não tem tempo. Olha só, tudo na vida precisa ser bem planejado. Se você planejou ter filhos, você tem que planejar o seu tempo e uma vez que você o planejou e decidiu juntamente com o seu marido, você tem que dar conta dessa missão e não transferir para outros, né? Vão transferir para Deus a educação. Então, veja, essa formação educacional, e isso vai além de conteúdos acadêmicos, também diz respeito e principalmente à educação espiritual. Muitas vezes nós temos observado que os jovens, quando chegam na adolescência, eles vão embora da igreja. Eles dizem assim, agora eu estou no domínio, eu completei 18 anos, eu não tenho mais que obedecer a meus pais. E o que eles fazem? Vão embora da igreja. Por quê? O que aconteceu no meio do caminho? A igreja não ensinou a eles os valores que eles deveriam seguir a palavra de Deus, ou eles confrontaram os ambientes, as mensagens que receberam da igreja e viram no seu lar. E aquilo não está casando. E uma vez que não tem coerência, eu vou embora. Principalmente quando ele acessa ao nível superior, onde a mente dele vai ser bombardeada por outras teorias, por exemplo, marxista, que é uma desconstrução total de autoridade, de valores de Deus. Ele precisa estar
pronto para enfrentar como rocha, resistir. Agora, para resistir, ele tem que ter sido educado e ter visto coerência entre o que nós pregamos e aquilo que nós estamos vivendo. E isso se faz nessa combinação, nessa parceria. Primeiro, o lar e segundo, a igreja. Você, pai, é responsável por isso, sim. Não é a igreja. Então vamos ver o que é instruir, porque a gente fica repetindo alguns termos, né? Instrui, educa. Então vamos prestar atenção nesse termo, instruir. Vamos mergulhar no sentido. É um verbo, e se é verbo, significa ação. Instruir não é meditação, vou instruir, não, é ação. Quem se dispõe a instruir, precisa entender que precisará de ação, de agir, de atitude, de trabalho. Não é ficar sentado apontando alguma coisa, é viver, né? E a palavra diz ensinar, dar instruções dar instruções específicas. Eu vou instruir o meu filho sobre o quê? Nós vimos na outra lição o que é comunicação. Então, quando nós vamos instruir, nós estamos comunicando alguma coisa a alguém. Eu preciso usar os códigos que são do conhecimento daquele que irá receber essa mensagem, essa instrução. Eu não posso pensar em educar o meu filho quando era pequeno usando termos que ele não conhecia, que eles não conheciam. Eu tinha que, na brincadeira, e é assim que a gente trata a criança no consultório. Não adianta dizer para ela, olha, você sofre de distimia, por isso que você acorda mal-humorado. Ela vai dizer assim, o que é isso? Eu tenho que trabalhar com ela usando termos que ela conhece. Por exemplo, por que você acordou aborrecida hoje? Você está com um jeitinho de aborrecida. Aborrecida é chateada. Aí eu mostro o espelho para ela ver e entender. E assim nós vamos o quê? Dando instruções. Não é solta. Adestrar é treinamento. Esclarecer. Lecionar, ensinar. Você, mãe, você, pai, é um professor. Adestrar, ensinar, transmitir conhecimento precisa de emoção. Piaget defendeu muito isso e nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Que quando você ensina, quando você quer treinar, transmitir, você precisa emocionar o outro. E como eu quero que esse ensinamento seja um bom ensinamento e não um trauma, eu preciso passar a minha alegria, a minha satisfação. Olha, filha, hoje eu vou te ensinar a sentar-se à mesa, pegar um talher, uma taça. Hoje eu vou te ensinar sobre o controle financeiro, que nós vamos ver daqui a pouco, o que é o dinheiro, como gastar. Tem que haver alegria. É um treino que precisa emocionar o outro. Não é só exibir conhecimento. Tem pessoas que gostam de exibir conhecimento. No tempo do meu pai, olha só, para com isso. O seu filho está nesse tempo, você precisa usar a linguagem desse tempo e deixar os seus traumas passados com as figuras, né, de pai, de mãe, figuras parentais, para trás. Coloque-se ali o mais saudável, o mais inteiro possível. É seu filho. Ele precisa de você. Isso é muito lindo, eu sou apaixonada por isso. Quem mandou instruir? Foi Deus. Olha só, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus. Não é o pastor, não é o professor, não é o psicólogo, não é o ministro da educação. Quem mandou foi Deus. E como nós vimos aqui, o tema da nossa lição é família cheia de quê? Da graça.
cheia da graça. De quem? De Deus, porque esta família é de Deus. Se esta família é de Deus, ela tem um Senhor. E se nós temos um Senhor, olha ele aqui, foi o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais possuir. O lar, eu vejo também assim. Nós saímos daquele deserto emocional, daquele deserto, da falta do sentido da vida. Nós pulamos de fase. Agora, essa casa, esse lar é meu, é uma nova terra. E como nova terra, eu preciso deixar algumas coisas que eu vi na antiga terra, que eu não gostei, que eu não concordei e que eu sofri. Pais machucados ficam repetindo modelos de mágoa. E isso é muito triste. Nós passamos há algum tempo atrás, uns 15 anos atrás, com um movimento chamado Quebra da Maldição da Hereditariedade. E naquela época, eu me posicionei assim, de maneira muito firme a esse respeito. Eu sou uma psicóloga da linha TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Sou psicanalista também, mas eu gosto da TCC, primeiro porque ela é objetiva. Ela trata de mudança de comportamento, de pensamento e depois de sentimento. Porque quando você inverte a ordem, o dia que eu me senti curado dos meus traumas, aí eu vou me comportar melhor com o meu filho. Não, você vai passar anos repetindo, transmitindo para essa geração maldições, comportamentos, mágoas lá de trás. Então veja, quebrar é assumir, você identificou. E aí a gente pode usar até a psicanálise, né? Vai lá atrás, pai e mãe, faz aquela anamnese toda e olha, o teu problema foi aqui. Agora, como que a gente muda isso? Tomando uma atitude. E aí entra o Espírito Santo que nos ajuda como? Aonde? Nas nossas fraquezas. Eu sofri, você sofreu também. Somos pessoas, algumas muito marcadas mesmo. Agora, o nosso Deus é um Deus que sara. É um Deus que quebra a maldição, não nesse sentido mágico, está quebrado. Não, você tem que agir. Foi curada, muda o seu comportamento. Olhe para o seu filho e declare ali, ele não vai sofrer o que eu sofri. Então eu vou assumir um comportamento diferente, porque aqui é uma nova terra. Foi isso que Deus propôs ao povo judeu. Olha, vocês vão mudar tudo. Quando vocês pisarem na nova terra, façam tudo diferente. E eu estou dando a vocês aqui o que vocês devem fazer, porque Deus não cobra de nós aquilo que antes Ele não deu. Então veja, Ele deu o quê? Estatutos. Que são estatutos? Ordenação, regra e regulamento. E você não vê Deus lá com chicote até do dia. Não, Ele deu. E Ele criou seres inteligentes. Você, pai, mãe, você tem inteligência, porque Deus nos deu inteligência. Alguns desenvolvem mais, alguns desenvolvem menos, mas há inteligência para você pensar, para você se controlar. Desde lá de trás, quando Caim começou com aquele comportamento diferente, né? Aquele casal, coitado de Adão e Eva, né? Coitados, né? Mas Caim tinha um comportamento, um temperamento diferente. E aí, será que Eva disse, Caim é assim mesmo, tadinho, ele é bravo, quando ela deveria respeitar o temperamento dele, muito provavelmente um colérico, né? E trabalhar essa característica dele e não deixá-lo entregue a si mesmo. Um jovem entregue a si mesmo é a desgraça dos seus pais. Então, veja, ordenação, regra e regulamento. Isso se aprende em casa, não é na escola. Bauman diz que os pais que não educam levam os seus filhos para os tribunais. Não é isso que está acontecendo? Pais
filhos que não reconhecem a autoridade de pai. Aliás, pais que são péssimos exemplos para os filhos. Estamos aí com a mídia explorando um caso de um jogador famoso. Aí você olha o pai, você sabe de onde vem aquele comportamento, né? Juízos, aquilo que já foi julgado. Por quem? Por Deus. Não cabe nenhuma argumentação. Já foi julgado por Deus, é jurisprudência. Tem gente querendo criar novas leis particulares para o seu lar. Presta atenção, os mandamentos do Senhor, Ele mandou os juízos do Senhor, porque Ele já julgou essas causas. Não me cabe argumentar com Deus ou criar uma outra lei para o meu filho, porque aí eu deixo de ter o Senhor como meu Senhor. Estou criando uma outra lei aí. Então disse, olha, vocês não têm que inventar nada. Olha aqui, já está os mandamentos, os juízos já foram julgados e agora vocês precisam o quê? Aprender. Aprender é entender e memorizar. Atenção, mãe, atenção, jovens, não é aceitar. Não é, vamos dizer, concordar. Ah, eu não concordo com Deus. Eu tenho ouvido muito isso de jovens. Olha, doutora, eu não concordo com Deus. Ai, que lindo! E o que você vai fazer? Vai criar um outro sistema, uma outra regra? Você até pode, só que ao fazê-lo, você está saindo do lugar da bênção. E vocês solteiros vão ter uma lição só para vocês, e aguardem, viu? Então vamos entender a lei do Senhor, aprender e memorizar. Por que memorizar? E você só vai memorizar se você se emocionar. Há no meu coração pregações lá do tempo que eu tinha 7, 8 anos, são pérolas. Porque o pregador, a pregadora, conseguiu me emocionar. Ela trouxe uma mensagem revestida do poder de Deus. E aquilo me emocionou. E uma vez que me emocionou, eu aprendi, está memorizado. Viu? Executar. E a memorização, ela também vem pela repetição. E não é uma repetição malvada. Olha, eu vou te dizer mais uma vez, pela milionésima. Não. Meu filho, você não deu lá, né? Não fez o dever de casa na hora. Não é de novo. Não, você não veio. Vamos fazer agora? Ai, que doce de mãe, né? Precisa de tempo para ser assim. Dedicação. E executar, praticar. Você precisa praticar na sua casa o quê? A ordenação, a regra, o regulamento, os juízos do Senhor, aprender a executar, praticar, e isso você vai estar o tempo todo vivendo. Aí Deus fala o quê? Essa palavra que hoje eu te dei, que hoje eu passei para você, você agora, já que você aprendeu, você vai fazer o quê? Você vai transmiti-la aos seus filhos. Ora, o que Deus está falando para nós, professor, enfatize isso. Não seja um papagaio repetindo coisas. Tem filhos que notam isso. Papai fala uma coisa e faz outra, mas ele usa. Oh, isso é errado. Se isso é errado, ele está dizendo para mim que é errado. E por que ele faz? Por que papai mente quando ele diz que a mentira é pecado? Por que papai diz que eu tenho que amar o meu pastor, o pastor, porque ele é uma autoridade, e ele fala mal do pastor? Aliás, tem uma piadinha, né? O pastor foi visitar uma família, membros da sua igreja, e quando chegou lá, o menininho de 4, 5 anos, não sei bem, chegou, ficou olhando o pastor pela frente e por trás da cabeça. E o pastor ficou incomodado com aquilo e, de repente, o pai, que isso, meu filho? O que está acontecendo? Viu, papai? Ele não tem duas caras, ele só tem uma cara. O que esse menino está aprendendo? Instruir a quem? Os filhos dos vizinhos? Os primos? Os sobrinhos? Não, aos filhos.
Deus deu também o método de ensino, o lugar, o tempo e a duração. Então vamos lá, etapas do desenvolvimento humano. Isso é muito importante. De 0 a 5 anos, o que acontece? Formação do caráter. Alguns teóricos dizem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos ficar dentro desse período. De 0 a 5 anos. Então, mamãe, de 0 a 5 anos, você não tem só que alimentar o seu filho, você já iniciou um processo de educação, tanto moral quanto espiritual. Ele está aprendendo ali, desde o berço ele está aprendendo. Aliás, quando ele começa o período da amamentação, sabe aquelas mães que o bebê chora e ela já dá o seio, ela está ensinando o seguinte: eu não quero te ouvir, eu quero que você cale. Então toma um biscoito, toma uma bala, toma um tablet, para de me incomodar. Essa é a mensagem subliminar. Poucas vezes uma mãe para examinar o motivo do choro, né? Por que ele está chorando? Se ele acabou de comer, ele não está chorando de fome. E por que a mãe vai lá e dá um biscoito? Se ele está com a fralda trocada, ele não está com incômodo. Ou seja, é preciso tempo, é preciso investigação. Aliás, os transtornos alimentares, eles têm com base, né, a compulsão alimentar, que é um grande desafio hoje, porque a obesidade é uma pandemia, e a base da obesidade, do comer compulsivo, tem a ver com os primeiros momentos lá, quando a criança teve inserido alimentos na sua dieta, quando ela começou a saborear alimentos fora o leite materno. A mãe começa a entupir a criança de biscoitos, tem até um biscoito que é muito usado, ela vai com um potinho, ela dá biscoito, ela dá fruta, ela enfia um monte de coisa. Então, quando ela vai para a igreja, que ela precisa que a criança fique quieta, ela dá o quê? Comida. Então, essa criança aprende que ela tem que calar, e para calar ela vai receber como recompensa um comer que não tem propósito, porque comer é para saciar fome, não é para estar se entupindo. Então ela vai engolindo, ela chora, a mãe dá um biscoito, ela começa a entender que os sentimentos precisam ser calados pela comida. Então, ela come na vida adulta, na adolescência, ela começa a comer porque ela não sabe lidar, ela não sabe expressar as emoções. Não adianta fazer cirurgia bariátrica. E você vai tirar, mas a compulsão, o esquema cognitivo da relação afeto e comida é que precisa ser desconstruído. Que fome é essa que eu tenho que comida não sacia? Esse é um trabalho de longo prazo. Aí as pessoas querem o quê? Querem mágica, querem emagrecer. E por que elas querem emagrecer? Porque as pessoas estão dizendo que ela está gorda, né? Então vamos lá, de 0 a 5 anos, olha o trabalho. Segunda infância é desenvolvimento do caráter. Então, no período até 5 anos, nós estamos ali passando informações, construindo os construtos da personalidade da criança. Ela vai começando a manifestar e ela vai começando a acomodar, e nós, mães, principalmente, estamos ali para orientar essa criança a perceber o que precisa ser mais estimulado, perceber aquilo que precisa ser, com muita delicadeza, orientado e não punido. A punição treina o filho para ser marginal. De 10 a 18 anos, desenvolvimento físico. São 8 anos de desenvolvimento físico. Agora, veja bem, eu tive 10 anos para desenvolver caráter, transmitir valores, construir aquela base, né, do edifício que eu pretendo levantar. Aliás, os pais, principalmente as mães, elas pensam que quando o filho chega na adolescência,
ela está pronta para desenvolver uma ligação de entendimento. Ela quer falar como se estivesse falando com um adulto. E eles chegam no consultório dizendo assim, meu filho não arruma o quarto, meu filho só quer ouvir música, minha filha só pensa em batom e só pensa não sei o quê, eu não consigo fazer ele entender. E eu digo, olha, isso se chama síndrome da adolescência normal. E elas ficam muito chateadas comigo porque eu faço 2 perguntinhas. Toma banho, vai para a escola, vai para a igreja, está bom demais. Mas como assim? Está bom demais. Mãe, você agora precisa aguentar. Se você pensou que iria fazer um vínculo nessa fase da vida, você está equivocada. O vínculo que deveria ter sido feito era aqui de 0 a 10 anos. E se você o perdeu, trate de recuperá-lo com muito carinho, com muito amor, esperando a fase passar. Bom, vamos lá. Juventude, 18 a 24 anos. Momento das decisões. Então, nós temos aí 8 anos que nós precisamos observar. 10 anos que nós vamos investir no vínculo, investir na lei, investir na ordem. E 8 anos esperando para ver se aquilo deu certo. De 18 a 24 anos, ele começa a estar pronto. E não está pronto por acaso. Ele agora, o adolescente, está tendo uma queda da ebulição hormonal. O cérebro dele agora não está sob influência hormonal. Aliás, a maioridade ela não é calculada para essa fase por acaso. O cérebro do adolescente ele enxerga as cores de maneira diferente por causa da ação hormonal. A bebida causa um efeito devastador por causa dessa ebulição. Passado isso, ele começa a entrar numa calma. É igual as mães que ficam apavoradas, né? Quando o filho se tranca no banheiro e toda hora toma banho, elas chegam apavoradas. O que eu faço? Nada. Você não tem o que fazer, você só tem que aguardar. Isso vai passar. Se não houver esse declínio, aí está na hora da gente buscar uma ajuda. Mas antes disso, é um equívoco, às vezes um adoecimento, uma quebra do processo pode causar no rapaz, principalmente, uma retração nessa questão e ele vir a sofrer de um problema sexual mais tarde. Então, veja, momento das decisões. Vida adulta, momento das decisões para assumir a vida adulta. E assim vai em frente. Vamos ver aqui. O modelo piagetiano, Jean Piaget, muito conhecido, ele desenvolveu uma teoria, que é a teoria do desenvolvimento cognitivo, baseado em conceitos fundamentais, hereditariedade, adaptação, esquema e equilíbrio. Então, ele desenvolveu mais ou menos assim, a cada fase do conhecimento, ela causa uma desestruturação no ser, no conhecimento, e depois o que ele chamou de equilibração e homeostase. Então, causa aquela reação. Às vezes, quando você corrige um filho, vai ensinar, ele fica ali, ele não gosta, mas daqui a pouco ele compreende, ele passa para a fase seguinte, ou seja, é uma construção, não é mágica. Período sensório-motor, ele separou esses períodos para quê? Para que os educadores adequassem o conhecimento, a transmissão do conhecimento, considerando que cada fase ela tem suas características. Então, não adianta a gente tentar ensinar coisas para as quais a criança não está pronta para entender. Então, veja, sensório-motor de 0 a 2 anos, estágio anterior à linguagem, ou seja, a criança ainda não sabe falar. Neste período, a criança começa a adquirir controle motor, cria laços afetivos, desenvolver os primeiros reflexos e movimentos. Pai, mãe, olha só, o cérebro da criança é um cérebro pesquisador. Ele quer pesquisar o mundo e ele o faz
pelo contato com as coisas. Você já viu quando você vai brincar com uma criança e que ela pega o seu dedo e quer morder? Não quer morder, ela quer lamber. Quando ela está ali lambendo o seu dedo, ela olha para você, ela está provando se você é uma pessoa boa ou ruim. Ela está ali avaliando. Ele é um investigador, ele precisa tocar tudo. E o que os pais fazem? Tira a mão, não põe a mão aí, não pode, não pode. A criança não entende não. Não existe. Não é pensamento abstrato, mas isso aqui ela entende. Ah, mas é isso mesmo que eu quero, que ela não ponha a mão aí. Não, você não está ensinando, você está tolhindo um pesquisador. E você, como pai, precisa criar um espaço para que esse cientista, seu filho, explorador, explore o ambiente com segurança, com acolhimento, com aceitação. Você não pode deixar os cristais, né, ao alcance dele. E se por acaso isso acontecer, que horror! Não, a criança vai ler a sua expressão, você vai dizer, não pode, isso aqui é muito importante para a mamãe. Você vai retirar e vai proporcionar um ambiente em que ele possa se movimentar, lamber, morder, fazer o que ele quiser. Ele é um cientista. Isto aqui é um não à existência. Você não pode existir. Eu não te aceito. Isso é muito ruim. Até porque essa mesma mão depois vai dizer, mamãe te ama. Aí, isso é confuso, né? Vamos lá. Sensório motor, passamos para o pré-operacional, de 2 a 7 anos, desenvolvimento da linguagem, da fala, das habilidades físicas. A criança ainda não tem o domínio da capacidade de realizar operações concretas. O egocentrismo é marcante devido à falta de empatia. É aquela criança que diz, é meu. Aí você dá outro brinquedo para o coleguinha, é meu, está brigando para existir, para criar a sua própria identidade. Isso não faz da sua criança alguém ruim, não. Eu tive uma mãe que me procurou horrorizada porque o bebê dela, de 8 meses, havia mordido o seio dela. E ela levou um susto e eu perguntei, o que você fez? Eu bati. Eu bati na boca dele, eu disse que não, eu disse que ia mordê-lo, ele repetiu, aí eu mordi e eu falei, e o que ele fez? Ele chorou muito, ficou muito sentido. Eu falei, quanta ignorância, né? Bom, sabe o que ele está fazendo? Ele está saindo da díade mamãe e bebê. Porque o bebê, quando vê o seio da mãe, ele entende que o seio da mãe não é da mãe, é continuidade dele. Por isso ele quer aquele carinho, aquela coisa. Quando ele percebe que a mãe não é ele, que aquele seio não é ele, ele morde e ri. Quando morde, percebe que ele não sentiu dor, mas a mãe sentiu. E a mãe pensa que isso é perversidade. Isso não é, ele está ali brincando. Cabe a você se proteger, é claro, né? Porque tem uns nenéns aí com umas dentaduras que pela madrugada. Mas você tem que ensinar. O horror que você mostra, a criança fica assustada. Ele não é psicopata, ele não é perverso, não. Ele está numa fase de aprendizado. Quem sou eu? Quem é a mamãe? Essa fase egocentrismo, chamada egocentrismo por Piaget, é comum. Ah, não, você vai dar. Eu já vi mães falando, você vai dar o seu brinquedo para ele. E a criança chora, se joga no... Doutora, tem que aprender. Meu Deus, isso é uma fase, mãe. Vamos deixar passar. Operações concretas. Olha que salto aqui, de 7 a 12 anos. Desenvolvimento da capacidade de raciocinar. A realidade passará a ser estruturada pela razão e não mais pela assimilação egocêntrica. A criança terá um conhecimento real, concreto e adequado. Real, concreto e adequado de objetos e situações da realidade externa e agirá pela lógica. Até então, isso não era possível.
o período das operações formais de 12 anos em diante. Olha, tem gente que nunca chega nisso, hein? Passa a vida toda e não alcançou. Bom, desenvolvimento da capacidade de formar esquemas conceituais, abstratos, amor, fantasia, justiça, democracia, adquire a capacidade de criticar. Olha, passar por isso aqui não é fácil, né, para nós pais. Eles querem criticar tudo. Você põe a comida e diz, mas por que carne? Porque aqui nessa casa só come carne. Aí você faz frango. E porque hoje não tem carne? Eles são assim, haja paciência. Por isso Deus deu a técnica, né? Andando, conversando. Adquire a capacidade de criticar, propor novas condutas. A fase da busca da identidade e da autonomia. São os jovens que fazem a revolução. Suportar a crítica do adolescente é uma construção que tem que ser lá de trás. Nós, pais, aliás, as famílias costumam entrar em crise justamente quando os filhos entram na adolescência, porque eles querem criticar o sistema, eles querem criticar a religião, eles querem criticar a denominação, eles querem criticar tudo. É deles, vamos suportar, suportando-vos uns aos outros. Agora, a teoria de Alberto Bandura, e aliás, nós temos poucas obras traduzidas desse pesquisador fantástico, é um psicólogo canadense, ainda vive. A teoria dele é da aprendizagem social. Então, preste atenção nesse conjunto. Seu estudo se enquadra na teoria da aprendizagem, que estuda o comportamento humano por meio da observação do comportamento do outro e suas consequências. Dessa forma, a sua teoria parte do aprendizado social. Eu não preciso sofrer para evitar um comportamento. Eu observo o resultado, eu aprendo por observação. Essa é a técnica de Deus, viu? Determinismo recíproco ou reciprocidade triádica é a teoria dele, né? Dos desenvolvimentos. Pessoa, ambiente e comportamento. Então, essa tríade aqui, ela é fundamental. Eu tenho pessoa, eu tenho que ter um ambiente que favoreça esse ensinamento, que dê condições para que o que eu pretendo ensinar seja aprendido. E eu vou fazê-lo também como modelo. Eu vou ser o modelo. Eu sou ensinante. Olha para mim que você vai aprender. Então, vamos lá. Processos de atenção que ele destacou, atenção no modelo que executa a ação a ser aprendida é fundamental. Aquela mãe que não tem tempo para estar com o filho, passando para ele, sendo esse modelo, não vai dar certo. Se o processo de aprendizagem houver elementos que supõem um obstáculo para prestar essa máxima atenção possível, o resultado será um aprendizado insatisfatório. Processos de retenção, memoriza e retém produzido. O comportamento, ele retém, reproduzindo o comportamento, mesmo na ausência do modelo. É nesse processo que a imaginação e a linguagem entram em ação. Olha o exemplo de Paulo aqui. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Olha, Timóteo, meu filho, você conviveu comigo. Olha para mim. Conserva aquilo que você aprendeu de mim, daquilo que você observou de mim. Que coisa maravilhosa. Processos de reprodução. Passagem do que foi aprendido como imagens, símbolos ou regras abstratas para comportamentos concretos e observáveis. Tudo isso é a teoria de Alberto Bandura, né? Será que é dele? Eu creio que não, viu? É de Deus. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Olha o que Paulo
Que texto profundo! Quantas coisas estão inseridas nesse texto? Primeiro a gente descobre que era uma família monoparental feminina. Ele não fala do pai, ele fala da avó. Será que essa família também era monoparental feminina? Mas ele traz a memória de Timóteo, aquilo que ele aprendeu desde a infância dele, como modelo. Você conhece um modelo de fé, você conhece um modelo de vida com Deus que você viu na sua mãe e que também você viu na sua avó e que você também viu em mim. Nossa, que perfeição! Motivação. Querer fazer depende da capacidade de concentrar a atenção, reter e retribuir comportamentos. As razões podem ser positivas, que levam a imitar o comportamento, e as negativas, que levam a não imitar o comportamento. Se você olha uma pessoa que se deu mal na vida porque adotou determinadas condutas, você não precisa repetir aquele comportamento, porque você já sabe que o resultado é negativo. Mas e o positivo? Você pode seguir, porque deu certo para ele. Então, na teoria de Alberto Bandura, o aprendizado social se faz por esses elementos, né? É interessante. Autorregulação, agora ela veio para mim. Capacidade de controlar e regular o modelo, o próprio comportamento. Regular e modelar, a capacidade de controlar, regular e modelar o próprio comportamento. O ser que aprendeu, que observou, que analisou, que aceitou e outras não aceitou. Agora, eu de posse desse conhecimento, agora é comigo, eu preciso modelar o meu próprio comportamento. Então, vamos ver aqui. Temos aqui comportamento, autoobservação, observar o próprio comportamento, julgar, comparar com o padrão desejado e a autorresposta, punir ou recompensar pelo julgamento obtido. Punir no sentido eu mesmo vou me frustrar. Eu mesmo estou de posse, eu não vou ter o outro me punindo. Então, veja, a autoobservação, o autoconhecimento é muito importante. Conhecer a si próprio é fundamental. Conhece-te a ti mesmo. Ora, se eu me conheço, eu vou observar e vou me conhecer pelo me observando. Eu dou como tarefa, muitas vezes, a pessoa fazer uma pesquisa sobre as respostas que deu no conflito que ela me traz, por exemplo, um conflito conjugal. Aí ela vem, às vezes, com 3, 4 folhas. Ela disse, doutora, eu estou horrorizada, eu não sabia que eu era tão nervosa. Aí eu fico em silêncio e ela diz assim, eu não sabia que eu era responsável pela briga que eu estou tendo com o meu marido. Aí você diz assim, peraí, como você não sabia? Não sabia mesmo, porque o autoconhecimento é isso. E aí, ela mesma vai fazer o julgamento do padrão que ela deseja ser. E eu sempre coloco, mas você quer ser igual à sua mãe? Você quer reproduzir o casamento dos seus pais? Não, Deus me livre! Então você mesmo vai se autorregular por essa análise e vai punir-se, punir mesmo, ou se recompensar pelo julgamento obtido por você mesmo. Ninguém precisa estar dizendo onde você está errando. Deus Pai, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, você é meu filho, eu tenho prazer em ti. Jesus, Deus fez isso publicamente, né? E aí, olha o resultado, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha a teoria de Alberto Bandura aí.
Meu pai trabalha. Eu não posso ser outra coisa que não um trabalhador. Ah, meu pai trabalha muito e agora eu quero viver. Não, então você não observou nada. Ou ao observar, você concluiu que o resultado do trabalho do seu pai foi ruim. E pode ser que seja essa questão. Veja que Jesus e o Pai. Meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Tem gente que pensa que porque Deus trabalha a nosso favor, ele não tem que trabalhar. Ah, eu sou filha do rei, eu não tenho que acordar cedo. Olha, então eu sou filha do rei e eu acordo cedo e eu trabalho muito. E dou graças a Deus que me fortalece, que me instrui, que me capacita, não para eu ficar sentada vendo televisão ou passeando pela internet. Isso é ociosidade. Por isso que as famílias estão como estão, porque o pouco tempo que já se tem se perde em coisas que não contribuem para absolutamente nada. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu sigo o exemplo do meu pai. Eu sou um filho amado. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu estou reproduzindo o modelo e eu quero que vocês reproduzam o modelo também. Que vocês aprenderam de quem? De mim. Olhem para mim. Jesus se pôs como esse modelo, né? E para fechar, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Era Paulo falando, olhem para mim, não olhem para mim porque eu sou perfeito, não olhem para mim porque eu sou o cara, olhem para mim porque eu tenho um modelo, estou seguindo este modelo. O que você vê nas minhas ações, meu filho, minha filha, que não são boas, é porque eu ainda estou num processo de aprendizagem, mas o meu modelo é perfeito e quem o segue alcança a vitória. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Filho é herança, filho é bênção. Filho não é para ser amaldiçoado, filho é para ser abençoado. Que Deus nos abençoe.